eu vou chamar para sustentação, para relatório e sustentação, os dois primeiros processos da pauta. A ação direta de inconstitucionalidade 5.405, da relatoria do ministro Dias Toffoli, e a ação direta 7694, da relatoria do ministro Flávio Dino. A primeira é de autoria do Conselho Federal da OAB e a segunda da ANAP, da Associação Nacional dos Procuradores do Estado. Como disse, ajuizada pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados contra leis federais que, ao instituírem programas de renegociação de dívidas com a União, também dispõem sobre honorários advocatícios relacionados aos débitos. O julgamento foi iniciado em ambiente virtual, com o voto do relator pela procedência do pedido e fixação da seguinte tese de julgamento. Aspas. A lei que dispensa pagamento de honorários sucumbenciais ou estipula que cada parte arcará com os honorários de seu advogado, alterando desse modo o sujeito devedor da obrigação, ofende a Constituição, pois interfere na propriedade privada dos advogados, públicos ou privados, e na remuneração decorrente do trabalho desses profissionais. No plenário virtual, esse voto foi acompanhado pelos ministros Cristiano Zanin, André Mendonça, Alexandre de Moraes, Edson Fachin, Luiz Fux e Carmen Lúcia. O ministro Flávio Dino divergiu parcialmente do relator. Para Sua Excelência, apenas seria inconstitucional a redução se os honorários já tiverem sido efetivamente fixados por sentença judicial. A dispensa de futura condenação em honorários não representaria violação de qualquer direito dos advogados. Com pedido de destaque do ministro Gilmar Mendes, o julgamento será reiniciado em ambiente presencial. Identifico brevemente o segundo da pauta, porque o julgamento será conjunto. Este é a ADI 7694, da relatoria do ministro Flávio Dino. E aqui a ação tem por objeto o artigo 6º da Lei Estadual 5.621, de 2023, do Estado de Rondônia, que institui o Programa de Recuperação de Créditos da Fazenda Pública Estadual, Refaz ICMS 2023. O dispositivo questionado fixou em 5% o valor dos honorários advocatícios devidos em cobrança de dívida ativa. É isso. A associação requerente sustenta que a norma impugnada, ao dispor sobre honorários advocatícios, usurpou a competência privativa da União para legislar sobre o direito processual e estabeleceu disciplina em desconformidade com a norma geral prevista no artigo 85, caput, parágrafos 2º, 3º e 19 do Código de Processo Civil. Em 7 de outubro de 24, o plenário concedeu integralmente a medida cautelar pleiteada pela requerente, por maioria, nos termos do voto do ministro Cristiano Zanin. Na oportunidade, os efeitos do artigo 6º da Lei Estadual foram suspensos até a apreciação do mérito da presente ação. Eu votei de modo diferente, vou detalhar no relatório. Bem entendido. Essa é a razão. Portanto, vou passar a palavra inicialmente ao ministro Dias Toffoli para o relatório na ADI 5405. Muito boa tarde, ministro Dias Toffoli, seja bem-vindo. Muito boa tarde, senhor presidente. Cumprimento a todas e a todos na pessoa de Vossa Excelência. Também cumprimento Vossa Excelência pelos aprimoramentos feitos no NUJOL, especialmente também cumprimentando a juíza, a doutora Trícia, que tem colaborado com todos nós. Mas me desculpe, senhor presidente, por dever da institucionalidade, nós temos que registrar que o NUJOL, Vossa Excelência mudou o nome e, na verdade, foi criado na minha gestão como Centro de Mediação e Conciliação, mantido assim na gestão por 2 anos do ministro Luiz Fux. Inclusive, o primeiro caso encaminhado a esse Centro de Mediação e Conciliação foi por mim encaminhado quando o ministro Luiz Fux me sucedeu na presidência do Supremo Tribunal Federal, no qual, por Sua Excelência, o ministro Luiz Fux foi designada para mediadora, ainda não havia a estrutura do núcleo, a eminente ministra de sempre, colega e amiga nossa, a ministra Ellen Grace. O ministro Luiz Fux deve se lembrar disso.
Portanto, senhor presidente, é só para um registro de dever institucional que Vossa Excelência realmente aprimorou e todos nós temos fazendo uso dessa estrutura aprimorada e dos trabalhos coordenados pela doutora Trícia, a quem cumprimento, mas por dever de institucionalidade deve ser feito o registro, que isso já existe desde minha gestão, perpassando a gestão do ministro Luiz Fux e também da eminente ministra de sempre, ministra Rosa Weber. Ministro Dias Feito Toffoli, esse registro, senhor presidente, eu só comuniquei o lançamento do manual, eu não reivindiquei que prioridade em momento algum. Era um ineditismo. Bom, eu vou ao relatório, senhor presidente. Ministro Toffoli, só para deixar claro, acho que se houve alguma impropriedade, foi de minha parte. Eu estava até me lembrando de feitos vários. Vossa Excelência mesmo conduziu recentemente um acordo importantíssimo a propósito de terras destinadas a indígenas no Paraná. E já havia tentativas várias nesse sentido. E de fato, a gente faz aqui no tribunal, e acho que temos bem a noção disto, um tipo de corrida de revezamento. Vamos nos complementando, de modo que eu gostaria, se houve equívoco, não foi da presidência, foi meu, e eu gostaria de cumprimentá-la por essa iniciativa, como sempre cumprimento por todas outras iniciativas, como, por exemplo, o marcante inquérito das fake news, como já disse em outro momento. Vossa Excelência tem a palavra, ministro Toffoli. Obrigado, ministro Gilmar Mendes. Eu penso que é isso. A defesa da institucionalidade é exatamente fazer os devidos registros. Quando ocupei a presidência do Supremo e do CNJ, eu não mudei nome de programas nem de projetos, os aprimorei, obviamente, como faz parte dessa catedral que nós construímos desde a redemocratização desse país, que é a Constituição de 1988, ao qual todos nós devemos a guarda a ela. E, senhor presidente, eu passo então a um resumo do relatório.